Gente, tô muito feliz de ter vocês aqui. E eu queria começar falando de um tema muito importante, né? Que eu falei que eu queria abordar com vocês. Aí nós vamos passando por várias coisas. Mas vocês têm 3 filhos, né? O Bernardo de 5, a Eduarda de 9 e a Ana de 19. E eu fiz as contas aqui. Vou falar, a Esther tem 29, o André tem 33. Alguma coisa não bate. Alguma coisa não bate nesses seus filhos aqui. Vocês têm um filho biológico, né? Uhum. E 2 filhos por adoção. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi. A adoção veio antes de vocês terem filhos? Uma delas sim, a outra depois do filho biológico. Não foi ao mesmo tempo as duas? Não, embora elas são irmãs. A história é linda, a história é bem diferente. Acho que a Esther vai contar melhor que eu ainda essa história. Vocês vão contando, vocês vão completando. Mulher tem mais detalhes, então né? vai, Esther. Como é que aconteceu? Desde que eu sou muito pequena, minha mãe sempre trabalhou com projetos sociais. Então, na nossa Igreja Dínamos, minha mãe sempre teve projeto social. E eu sempre fui muito envolvida ali. Cresci, eu brinco... Pra quem não sabe, você é filha de pastor, né? Sou filha de pastor. Filha do pastor Dênio. Isso, filho de Dênio e Solange. Um beijo, pastores amados, estão na Inglaterra. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo deles. Todo mundo fala, como você fala do seu pai e da sua mãe? Eu falo, não tem como não falar deles, né? São pessoas mesmo assim, como Jesus, né? Eu brinco que meu pai é a exata expressão do que Jesus é, assim. Então, eu tive, graças a Deus... Um dizascope, exatamente. É um dizascope. Então, assim, a marca da minha família sempre foi, Douglas, essa marca de mesa cheia, né? Pra você ter ideia, já morou conosco 23, se eu não me engano, pessoas... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Entendi. Pensão profética da dona Solange. Pensão profética. Então, meus pais têm uma história muito forte, assim, de amor a Deus. De hospitalidade. Exatamente. Os meus 2 irmãos mais velhos, minha mãe carrega uma história muito linda de quando ela conheceu Jesus, ela já tinha 2 filhos. Então, os meus 2 irmãos mais velhos não eram filhos biológicos do meu pai. Então, a adoção fez parte da minha família. E engraçado, né? Quando eu era criança, eu falava muito, gente, eu acho que eu não vou adotar nunca na minha vida. Porque, de alguma forma, naquela época, né, há 30 anos atrás ali, existia muito um preconceito dentro da igreja, assim, em relação a isso. Era muito difícil para os meus pais lidarem com isso. Falar que um filho era adotivo ali pela parte... do pai, o outro não. Era um conflito nosso, até familiar ali, de como abordar isso. Como comunica isso. Como comunicar, né? E nada mais era do que Deus já me preparando para essa pauta, né? Então, hoje eu vejo que até muitas coisas da minha própria história, de dores que eu vivi, de coisas que eu vivenciei, era Deus preparando, né? Para hoje sermos essa voz mesmo. E aí, minha mãe sempre envolvida ali, então, com projetos sociais, com trabalhos sociais, eu sempre me envolvi. E eu decido fazer psicologia, ali aos meus 17 anos. Eu sempre quis fazer medicina, porque meu pai é médico. É mesmo? Ele abandona a medicina depois de alguns anos que ele vem para São Paulo e começa um ministério. Ainda trabalhou por alguns anos. Depois de um tempo, ele abandona a medicina e... pensava em fazer medicina e tive uma palavra muito clara de Deus que eu deveria fazer psicologia. E o motivo de eu entrar em psicologia foi a pauta social. Foi por isso. Quando eu entrei, né, nós já tínhamos o projeto social e eu me assusto muito, porque menina criada dentro da igreja ali, quando eu olhei o que era o social, fora das 4 paredes ali, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Fiz iniciação científica na área. Falei, amém, Senhor, eu vou tentar ser uma luz aqui, porque nova ali, né? Tentando estudar e entender, porque era muito forte ali, muito né? forte. Essa área é uma área... Eu formei em psicologia, você sabe, né? Sim, sim. E eu lembro dos estágios em clínica de recuperação. Nossa. Eu lembro que eu fiz estágio em uma clínica de recuperação feminina. E eu não entendia, né? Por que não tem tantas, né? Clínica de mulheres, né? Você acha que a mulher talvez tenha menos problema com drogadição? Sim, mas é muito complexo. Muito. É muito um meio complexo. Muito corrompido. E realmente não é fácil. Né? Não. E aí, então assim, a minha marca, desde adolescente, desde muito novinha, era a menina que sempre tinha uma criança junto. Então, durante toda a minha adolescência, minha juventude ali... eu sempre tinha crianças comigo órfãs.
E foi uma característica que Deus colocou assim no meu caminho, que realmente um chamado dele na minha vida, né? Porque hoje eu paro para pensar uma coisa muito peculiar, assim. 2 meninas em específico, a Lohane e a Sabrina, foram 2 meninas que faziam parte do nosso projeto social. Nós atendíamos 3 vezes na semana essas crianças. E essas 2 menininhas viviam comigo. Eu falo que elas foram o meu treinamento. E elas eram órfãs de pai e mãe. Eram criadas pela avó. Então, assim, ali a minha vida foi muito intensa. Eu fui conhecendo, e aí eu já entro em uma coisa que normalmente é a pergunta que os jovens me fazem muito, né? Solteiros. Como que eu faço para já me envolver na causa da adoção? É uma coisa que as pessoas perguntam muito. Entendi. Não sou casado, como é que eu faço? Exatamente. E uma coisa que eu sempre digo, procure projetos sociais sérios. Dentro da sua igreja, a maioria das igrejas muitas vezes tem algo relevante sendo realizado. E eu vejo que tudo isso começou ali. Eu não imaginava, não se falava em adoção. Mas Deus foi me preparando, Deus foi preparando o meu coração. Eu fui conhecendo sobre a causa da orfandade, sobre a dor da orfandade ali, né? E aí, tempo foi passando, eu comecei a me relacionar com um rapaz e acabei terminando esse relacionamento depois de 3 anos dentro desse relacionamento, faltando poucos meses para eu me casar, com o apartamento comprado, vestido de noiva, tudo certo. Deus mandou eu terminar. E eu me lembro que quando Deus mandou eu terminar, uma das coisas Jesus. que... Deus foi bom. Deus sempre nos ajuda, né? E engraçado... Deus não deixou cair por terra as orações. Você tava lá, né? Tava lá, né? No céu, Prometo que eu não vou escrito ser nas galinha, estrelas. Senhor. Eu abro mão. Depois a gente tem uma história, que essa história de galinha ele conta. Tá bom, beleza. E que envolve o nosso casamento. Olha aí. Não, engraçado. Não foi nenhuma galinhagem que eu fiz, não. Não, agora eu quero saber. Só uma- E incrível é que quando eu termino esse relacionamento, Douglas, uma das coisas que queimava no meu coração era essa questão social. E eu via que ele era um rapaz de Deus, nós liderávamos juntos na igreja, mas ele não queimava como eu pelo social. Isso é muito importante, né? Muito. E não tinha essa mesma chama. Eu sabia que, de alguma forma... E meu pai dizia isso. Esther, ele não tem o mesmo chamado que o seu. Isso não queima como queima em você. E, realmente, a minha vida era dentro das comunidades. Agora, eu via me zoando a rainha da sucata. Porque eu vivia dentro das comunidades. Eu sempre amei isso. Sempre queimou muito em mim. E deixa eu te dar uma pergunta. Isso desde pequena, assim, tipo... Desde pequena. Você tinha um senso de justiça, assim, no Muito. sentido de você ver a injustiça Preciso fazer algo. queimava no seu coração. Porque, cara, eu observo muito isso na minha filha, Ana Luísa. Esses dias ela chegou chorando. E aí, porque ela tinha visto um cachorro atropelado. A nossa filha lá A também Duda é é assim. assim a também. Duda. E aí ela... Só que assim, normal, né? A criança às vezes se impressionar com isso, mas ela ficava assim pra mim, nós precisamos fazer algo. Pai, vamos fazer um projeto pros motoristas prestarem atenção. Falei, vamos, filha, vamos. Muito, desde Você tinha pequena. isso? Muito. Isso, claro que eu via muito isso na minha mãe, né? Era uma característica muito forte na minha mãe. Minha mãe, ela é aquela pessoa que ela literalmente ela tira a roupa do corpo sem problema nenhum. Ela não é presa a nada. Então eu via muito isso dentro de casa, óbvio. Mas eu tinha, assim, um desespero no meu coração. E normalmente envolvia crianças. Muito, uma coisa desesperadora dentro de mim, assim, em relação àquilo. Isso, inclusive, me fortaleceu muito no meu evangelho, na minha vida com Deus. Porque quando ali na adolescência, em alguns momentos, nesse momento de término de relacionamento, que qualquer coisa queria, de alguma forma, ali me prender, eu pensava nesse chamado. Eu pensava, era um combustível ali, né? Que me movia muito. E você sabe que esse é o chamado do profeta, né? Porque a gente sempre coloca o profeta falando sobre o futuro, né? E não, o profeta fala do eterno, né? Ele traz ele tem esse senso de justiça, de alinhamento, isso sempre foi volte muito porque a forte. vontade de Deus é Por essa. isso né? que toda vez que ele vê algo que não está em conformidade com o que ele viu no céu, a indignação, aí é assim, diz o Senhor. Deus consertando o que está fora do propósito. Não é falando do futuro, é falando do O eterno. propósito eterno não é futuro, o propósito eterno é eterno. Eu me lembro que a pobreza fazia muito parte ali dos meus dias, ver, né, aquilo ali. Mas eu assim, sempre me indignou demais, assim, entrar nas casas, ver aquilo. Eu sempre disse a eles, não, isso aqui tá errado. Não é porque vocês vivem nessa situação que tem que ser sujo, que tem... Vamos arrumar, vamos dar um jeito. Desde pequena, assim, isso mexia muito comigo, né? Então, isso era muito forte.
E aí eu fui vivendo isso, acabou que eu terminei esse relacionamento, depois de um tempo conheci o André, começamos a nos relacionar e foi muito engraçado porque o André já tinha um chamado pastoral, estava sendo treinado para ser pastor e basicamente ele precisava casar para ser ordenado a pastor, porque no ministério... Fazer o check. Exatamente. Não casei só por isso não, meu bem. Né? Pois é, graças a Deus. Alguns momentos eu tinha dúvida. E aí, tivemos uma conversa ali muito séria, né? Esther, olha, eu tenho um chamado pastoral e tal. Você sabe o que é isso, porque você viveu numa família pastoral. Algum momento da minha vida até tentei fugir disso, né? Como todo bom filho de pastor. E ele falou, você sabe o que é isso e tudo mais? E eu falei, amém, eu tenho completa ciência disso, do seu chamado, do que Deus colocou na sua vida e tudo mais. Aí eu falei para ele, mas agora eu quero que você me ouça também. Eu também tenho um chamado da parte de Deus para essa área social. Eu creio que isso é um chamado de Deus, porque eu já tentei fugir disso. Douglas, eu tentei fugir tanto disso, porque não é uma área fácil, é uma área de muitos desafios. E eu lembro que na época que nós nos casamos, foi uma época que eu estava meio arredia em relação a isso. Nós nos casamos, não prestei atenção que onde compramos o nosso apartamento era em frente um dos maiores projetos sociais da cidade. É mesmo. Todos os dias eu acordava com o coral das crianças, com essas crianças batucando. E o Espírito Santo... Eu queria reclamar, às vezes, do barulho, e o Espírito Santo sussurrava nos meus ouvidos. Você está aqui para você se lembrar do que eu te chamei. Muito bom. E aí nos casamos, e eu falei para ele, antes de nos casarmos, eu falei, eu tenho um chamado social, e eu sei que é um chamado que me toma tempo. Que exige um desprendimento. Você não pode ter medo de eu estar dentro da comunidade, porque eu sempre estive lá, né, com o tráfico acontecendo, conversando com os caras lá dentro. Isso faz parte da minha vida. E graças a Deus, o André também sempre foi muito tranquilo. Ele falou, não, amém, eu sei. Inclusive, quando nós nos conhecemos, eu estava numa missão muito forte dentro das comunidades, indo todos os dias à noite, correndo riscos, né, ali, pelo amor de Cristo mesmo. E aí ele falou, não, amém. Mas ele não tinha noção do que ele estava dizendo. Não é mesmo? Não tinha noção do amém. Mas falei amém. Tinha, porque ele topou depois, né? Então...